Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. 18 horas em ponto, dia 21 de fevereiro de 2018. E eu convido a todos que desejam para assinarem Informe Cenário. Você entra aqui no nosso site, coloca nome e e-mail, inscreva-se. Toda semana a minha equipe atualiza a base e você passa a recebê-lo no seu e-mail. Convido para assistir a aula online. Nós prorrogamos como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É um webinário que fala das minhas estratégias, metodologia, conta a minha história. E no final você fica sabendo sobre um treinamento que nós temos de prateleira que resume a nossa metodologia. O título agora é Top Traders 360 e, inclusive, esse treinamento, para quem adquire após assistir o webinário, ele dá uma semana no grupo, fechado, e esse investidor tem como permanecer posteriormente. Ok? Então assistam aí que vale a pena. A qualidade foi uma agência, uma produtora que fez esse trabalho com a gente, então tem qualidade digital de som e imagem. Eu acredito que cerca de 130 mil pessoas já assistiram esse webinário que nós lançamos em dezembro. Fico honrado. É um pouco mais que a base do que recebe o cenário, que está em torno de 100 mil. Então isso é bom. Ficamos felizes. É um público bem segmentado que respeita e aprecia o nosso trabalho. Aqui no YouTube nós começamos, né, pessoal, em setembro do ano passado, com nenhum inscrito. Nós não tínhamos esse trabalho. Eu comecei porque meu contrato com o Infomani se encerraria dia 31 de dezembro de 2017. Hoje a gente está com 4.412 inscritos. Pela quantidade de inscritos que nós temos, nós em média chegamos a sempre beirando os 3 mil, as 3 mil visualizações, entre 2.500 e 3 mil. Isso é muito bom, né? Se você for ver em porcentagem aqui, é incrível, né? Você pode consultar outros canais, então é um público muito fiel que assiste mesmo. E eu fico feliz e honrado e espero trabalhar firme para poder justificar essa confiança. Então, o pessoal que assiste, puder deixar o like. O nosso canal aqui não tem interesse comercial nenhum. Deixando o like, ele chega no maior número de pessoas, o trabalho acaba sendo difundido e eu acho positivo, né? E nós temos também a área de comentários que virou praticamente um fórum, né? Você pode deixar alguma informação relevante ou principalmente o ativo que você quer que a gente estude ali, que ele entra numa lista e eu compartilho ali a minha visão sobre o mesmo. E se puder compartilhar também nas suas redes sociais, eu fico muito grato. Sem mais delongas, vamos às criptomoedas. Hoje é um dia de forte queda lá fora. Duas coisas me chamam a atenção no pregão de hoje. Primeiro, uma queda forte nas criptomoedas, pessoal. E segundo, nós tivemos agora, né? Às 16 horas, a ata do Federal Reserve, que para quem não sabe é o Banco Central americano. A gente pode ver aqui, ó, que o Dow Jones está na mínima, S&P, Nasdaq, tudo na mínima, apesar do Nasdaq que estava subindo mais de 1%, estar na verdade está bem mais. Ó. O Dow Jones fecha em queda de 0,67, fechou realmente na mínima, eu vou mostrar o gráfico depois. Mas como a gente até tem aquela história da visão da águia, de chegar abaixo da linha d'água, aquela coisa toda... para quem diz que operar na bolsa não é antecipar movimento, é uma grande bobagem. Se você não antecipar, você pega o movimento no meio, acaba fazendo topo e fundo. Tem que antecipar sim. Nós fizemos isso com as ações em dezembro, na compra do índice e algumas operações com dólar que a gente compartilhou até no Infomoney. E me chama a atenção o seguinte, pessoal, após a ata, né, uma hora depois da ata, os juros estavam renovando máximas lá em Nova York, né? Então, T-Note de 10 anos, 2,936% e o de 30, 3,222%. Isso significa risco, né? Tá tendo quando o mercado procura os juros dos bonds norte-americanos, significa risco. Para o cenário ficar embaralhado, o ouro não está subindo, que geralmente sobe concomitantemente. Então, é um cenário bastante complexo, mas essa alta dos juros me chama muito a atenção. Dos títulos da dívida norte-americana, que são os bonds, né? T-Note de 10 anos e T-Bond de 30. Então é algo que me chama muito, 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 muito a atenção. Ok? Então a S&P em queda, essas bolsas, alguns minutos atrás, uma hora atrás, estavam todas em altas superiores a 1%. E a queda das criptomoedas também
ela me chama a atenção. Então vamos começar aqui pelas criptos, né? Como é de praxe nos nossos trabalhos. Eu vou colocar aqui na tela, né, o Bitcoin. E vamos acompanhando aí o mercado. Pessoal, o estudo do Bitcoin, ele é o seguinte, para quem não viu, por exemplo, o estudo de ontem, né? O Bitcoin, inclusive, foi um movimento que alguns ativos aqui no Brasil fizeram de maneira idêntica. Esse padrão aqui é uma simetria em V. É a letra V, né? Então você tem aqui um V, o mercado subiu, qual que era o objetivo do V? 11.875 dólares. O que o Bitcoin fez? Buscou 11.958. Eu até comentei ontem que ele poderia ir um pouco acima, né? Aqui, por exemplo, esse ponto é 11.966, esse ponto aqui é 11.992, ele foi a 11.958. Além do objetivo do do V, uma simetria em V, tinha alguns pontos aqui que o mercado poderia ser atraído e buscar para testar como resistência. E caso ele consolidasse acima desse patamar, ele buscaria a LTB, que é a linha de retorno no canal, mas caso ele não fizesse esse rompimento, nós deveríamos ter uma correção. Então o que ele fez? Ele deixou uma estrela cadente, eu até comentei, se tivesse uma posição comprada, venderia 60%, 70%, 80% nessa região, porque tem um fundo anterior também que é importante. O mercado deixou uma shooting star e ele sinaliza a queda agora para o curto prazo, pelo menos em busca da média de 21. Então, eu até comentei ontem com vocês que algo me chama a atenção aqui, que seria um desenho de um possível oco. Então, ontem eu tracei o primeiro ombro, tracei a cabeça e um possível segundo ombro, onde esse lado, essa estrutura aqui marcada no final de janeiro, seria espelhada aqui do lado direito do gráfico. Então, esse cenário sendo considerado por mim o mais provável, eu acho que vai se materializar. Eu só não sei se o ombro cabeça-ombro invertido vai se concretizar, mas que eu acho que ele espelha esse lado aqui, eu acho, é a minha visão. Então é uma queda natural dentro de um estudo que a gente já tinha feito ontem. O Bitcoin Cash, essas moedas têm andado em bloco, né? Ela poderia sim buscar o objetivo do V, um 763, mas eu achava já improvável, porque estava demonstrando fraqueza com um gap aberto. Então, onde que o mercado deve buscar apoio agora? Na região de 1.248. Então, tende a cair um pouco mais aqui e buscar apoio nesse suporte anterior, que inclusive o mercado fica namorando essa região aqui durante alguns pregões, agora em fevereiro. Ok? Acho que tá. Deixa eu voltar aqui, porque tinha dado um pequeno problema no áudio aqui. Então, só voltando aqui no Ripple. Então, o Ripple eu acho que é possível um cenário de ombro, cabeça, ombro invertido. Então, ele viria aqui nos 90 centavos de dólar. Meu áudio ele piscou aqui, eu não sei se gravou. Então, só repetindo aqui para não ficar defasado. Então, o Ripple não conseguiu romper a média de 21, funcionou como barreira. Ele deve vir. Os 90 centavos de dólar, tanto são um suporte anterior, seria um ponto simétrico para a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. E também ele poderia penetrar um pouquinho abaixo aqui desse 0,90 e buscar essa linha de tendência de baixa que foi rompida em um movimento de pullback, ok?
E aí, para finalizar, falaremos do Ethereum, que é uma das minhas criptomoedas prediletas. Quando eu falo, pessoal, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, não significa que eu estou comprado no Ethereum, eu vou comprar. Eu posso vir a comprar no momento futuro, mas eu gosto da ideia, dos tokens e dos fundamentos, que eu acho importante vocês estudarem quando entram numa cripto. Existia um ponto importante, 882, né? E caso o mercado conseguisse se manter acima de 957, 965, ele iria com facilidade até essa linha aqui que derrubou o mercado 3 vezes no mês de janeiro. Ele não conseguiu. Nesse movimento de correção, ele perdeu com muita facilidade os 882 dólares, e isso me leva a crer que ele vem em 781 novamente. Talvez para formar um pivô de alta, né, fundo, topo, fundo, mas eu acredito no teste desse ponto aqui, no máximo aí em 2 dias, porque fica 24 horas aí essas criptomoedas sendo negociadas, ok? Falando das bolsas norte-americanas, né? O que eu vejo aqui, por exemplo? Eu tô observando aqui o Dow Jones, por exemplo, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Por exemplo, aqui o Dow Jones, né? Queda de 0,67, fechou agora. Eu olho sempre o Days Range, que me mostra o espaço, o spread do ativo que eu estou observando, ou do benchmark, no caso, né, do Dow Jones Industrial Average, que é simplesmente a principal bolsa americana que resume as 30 maiores empresas do setor industrial. Então, a máxima do dia foi 25,26799, a mínima 24,79299, fechou na mínima praticamente. Se eu estudar, por exemplo, aqui o gráfico do S&P, que são as 500 maiores empresas norte-americanas, a máxima foi 274775 e a mínima 2729, fechou na mínima, e teve um driver importante, que foi a ata do Federal Reserve. E se eu pegar, por exemplo, o índice Nasdaq, né? Qual foi a mínima? 7.218, fechou na mínima. Então isso é relevante. O petróleo, por exemplo, né? Qual foi o days range do petróleo? 60 dólares com 92, 61,86, fechou perto da mínima, caindo 1%. Então eu tenho uma pressão vendedora, uma entrada vendedora lá no exterior. Isso daí é bastante claro aí para mim. Ok? Observando, por exemplo, o gráfico aqui do Dow Jones que está na tela, né, pessoal? O que eu consigo... Eu vou dar zoom aqui. O que eu consigo ver nessa tela, por exemplo, né? Aqui está com um pequeno delay, então ele é como se estivesse negociando ainda, né? O Dow fechou 24.797, aqui está 24.807. Ele tem um delay, mas daqui a pouco encerra os negócios, entre aspas, aqui também. O Dow Jones, pelo terceiro pregão seguido depois do repique, ele faz mínimas mais baixas. Isso é relevante. O que eu observo aqui também? No intraday a média de 21 foi rompida, mas ele devolveu tudo, é algo relevante. O fechamento na mínima é algo relevante. E o fechamento foi sobre uma estrutura de suporte que o mercado trabalhou durante todo o mês de janeiro aqui. Durante boa parte do mês de dezembro, aliás, da segunda metade de dezembro. Então, essa região, se perdida, pode sim projetar o mercado na região de 23.400 pontos. Então, não de uma vez, mas passo a passo. Então, amanhã vai ser um pregão-chave e na sexta-feira também. Então, esse fechamento na mínima que me chama a atenção. Se a gente colocar o S&P também o S&P aqui na tela, a gente vai observar aqui alguma coisa parecida também, né? O fechamento abaixo da média de 21, fechamento na mínima, perto de da mesma estrutura que eu comentei na segunda metade de dezembro.
Uma longa sombra superior mostra a entrada vendedora pressionando o mercado até a mínima, né? Após um driver relevante. Então, na sexta-feira já tinha deixado sombra inferior e acionado essa estrela cadente aqui, marcada na sexta. Segunda foi feriado. Ontem, como o fechamento foi abaixo da mínima de sexta, o padrão foi acionado. Hoje tentou-se anular o padrão, mas a força vendedora falou não, nós estamos aqui e essa estrela cadente continua válida, assim como esse padrão aqui de arame de topo foi válido também e levou a essa queda que nós vimos recentemente. Ok? Então, é isso que eu vejo aí. Vamos falar aqui de... Então eu vejo assim uma certa aversão nas criptomoedas, os juros americanos, então tem um sentimento ali de algo nesse sentido no ar, na minha leitura, pessoal, é aquilo que eu acho, né? Posso estar certo, posso estar errado, enfim. É a minha leitura e sempre eu explico os motivos pelos quais eu entendo aquilo ali, então fica bem transparente. O índice Nasdaq, que foi o mais resiliente hoje, ele fechou em queda de 0,22, mas ele chegou a trabalhar em forte alta. A máxima foi 7.338, fechou a 7.218 na mínima. Então a gente pode ver aqui no broadcast, né, que ele fechou bem pertinho da mínima aqui do dia. Aqui está com delay ainda, que ele atualiza com delay de alguns minutos, mas o que a gente percebe aí? Uma longa sombra superior, mostrando também a entrada da força vendedora. Aqui está atualizando, candle agora vermelho, né? Aqui está 7.253, né? O fechamento real mesmo foi 7.218, então conforme for atualizando o broadcast ele vai cair mais e ele vai vir mais ou menos por aqui, bem na mínima mesmo, deixando sombra superior com uma nova shooting star que deve sim fazer pressão e levar esse mercado para baixo. Vamos dar uma olhada só no índice DAX, que é o principal que eu olho ali na Alemanha. O índice DAX, pessoal, ele está tentando uma aproximação da média de 21. Ele desabou, teve um crash praticamente na Alemanha. O mercado veio numa região de suporte, respeitou, tinha sido marcado entre agosto e setembro do ano passado. E ele está buscando a aproximação da média, né? Então ele repicou, agora está lateral e essa média vai baixando e ele deve em algum momento tocar a média, né? Ou porque essa média cai com uma queda abrupta de preços, ou um movimento lateral ela se aproxima, então uma busca pela média aqui, no caso do índice DAX, então um movimento natural, ele não tem um grande espaço para uma queda mais brusca, até pode ocorrer amanhã pelo fechamento americano, mas também não tem, entre aspas, motivos para subir, então né, o mercado fica naquela zona de indefinição. Certo? Então agora vamos para o mercado doméstico. Falar de Ibovespa aí na tela. O Ibovespa, ele fez também assim como o Bitcoin, né? Um movimento idêntico aqui, ele fez um movimento em V também, né? A região de 86.213, que era a antiga máxima histórica, foi alcançada ontem, foi levemente acima e hoje o mercado ultrapassou essa região, porém não se sustentou e fechou abaixo. Então, uma vez que eu tenho sombra superior e fechamento abaixo do topo histórico anterior, inclusive acompanhado por volume, eu tenho um rompimento falso dessa região, tenho uma estrela cadente, então eu tenho dois motivos para entender que o mercado vai cair, né? Apesar da tendência ser de alta, eu sei disso. Então nós temos um rompimento falso do topo histórico anterior e temos uma estrela cadente. Então amanhã o mercado teria que perder a mínima de hoje, que foi 85.803, e fechar abaixo desse patamar, e aí vir buscar 84.410, que é esse topo anterior, em um movimento de pullback. Ok? Então essa é a leitura para o Ibov. Falando do BOVA11, lembrando que o Bovespa é somente referência, o que a gente opera mesmo é o BOVA11. Uma leitura parecida, né, pessoal? Existia o mercado ontem se apoiou numa região importante, buscou o TH, topo histórico, 83,22, foi 83,34, levemente acima hoje, saiu da banda de Bollinger superior, foi ali acima do 83,22,
porém não sustentou acima desse patamar, fechou praticamente aqui colado na mínima, que foi 83, fechou 83,04. Então também é um rompimento falso do topo anterior, e é importante que foi fora da banda de Bollinger, isso reforça uma chance de correção, e diferentemente aqui do Ibovespa, nós temos isso daqui pode ser considerado um doji lápide, aquele doji túmulo, então um sinal de queda talvez até 81,14 ou até a própria média de 21. E aí falaremos do índice futuro, né? O índice futuro, ele fez também uma movimentação em V, né? Hoje ele chegou a ultrapassar a máxima da movimentação, que foi 83,345. E ele deixou aqui esse padrão. Hoje tem uma série de candles aí para a gente estudar. Diferentemente do BOVA11 e do Ibovespa, esse padrão é um doji. É uma mistura de doji cross, que é aquele doji cruz, com o doji lápide. Como a cruz foi formada lá embaixo, está mais para um doji lápide. Então você pode considerar um doji túmulo também, né? Então, outro dia o pessoal me perguntou, professor, qual que é a diferença do doji libélula ou doji dragonfly para o doji lápide ou túmulo, né? Ou gravestone doji. Pessoal, gravestone doji, doji lápide, doji túmulo, é tudo a mesma coisa. É sombra longa superior e fechamento aqui perto da abertura. Ok? E consequentemente perto da mínima. A diferença é que você inverte. A libélula ou o dragonfly seria como se eu virasse esse candle ao contrário e o fechamento fosse perto da máxima, ali perto da abertura também. E o que é doji? Quando eu tenho abertura e fechamento iguais ou quase iguais. Ok? Então hoje a abertura foi 86,605 e o fechamento 86,600. Por isso que nós temos esse misto entre doji. Ele seria um doji lápide típico se o fechamento fosse na mínima, né? Que foi 86,470. Então é uma mistura entre o doji cross, que é o doji cruz, e o doji lápide, mas é claro que está mais com o doji lápide, porque o fechamento foi perto do piso do dia. Então é um sinal de topo também. A gente imagina um teste de 85,790 e aqui decidindo se é simplesmente um pullback para voltar a subir ou se cai até os 84 mil pontos para buscar a média de 21 ou até mesmo fechar esse gap que nós temos aí em amarelo. Observando um gráfico de 30 minutos, né, a perda de 87,645 levou o mercado a acelerar a venda. O antigo topo 87,200 mais uma paulada para baixo. Então, provavelmente, e o mercado perdeu essa linha de tendência de alta em azul que guiava os preços desde o dia 9/2, ok? Então é um sinal de entrada vendedora também, perdeu a média de 21 e deve testar 86,230 amanhã. E se perder, aí teria 85 mil pontos aqui essa estrutura, depois teria, aí ele vai buscando suportes imediatamente inferiores, 84,650 e por aí vai, aí você vai se baseando no gráfico diário e no intraday. Certo? Pessoal, falando do dólar, eu vejo o dólar desenhando uma figura espelhando o lado esquerdo aqui do lado direito. Ele tem espaço para movimentos erráticos para cima e para baixo, porém, se ele ficar acima de 3,274, ele tem uma tendência maior de subir, porque ele romperia a máxima dessa estrutura errática que eu citei e teria espaço para um movimento de alta e faria sentido dentro de um cenário de aversão ao risco que está no ar, aí eu comentei anteriormente. Ok? Então vamos aos pedidos do YouTube. Primeira ação de hoje é CROT 3. Eu sempre cumpro aqui uma ordem cronológica, né, conforme o pessoal vai pedindo. CROT 3, pessoal, é uma ação... O setor existem alguns setores, né, que na minha próxima carteira de ações, que eu acredito que vai ser a melhor carteira que eu já montei, porque a carteira que eu ganhei mais dinheiro foi a carteira que eu montei entre 2002 e 2003, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Né, eu era novo de bolsa, fui aprender depois. Também teve uma carteira que eu montei em 2009, depois daquela crise, que foi boa, mas de 2002 e 2003 foi melhor.
Eu acho que vai ser melhor. E o setor educacional vai entrar na minha carteira, assim como o setor elétrico, o setor de alimentos, incluindo aí ou o BR Foods, ou o Marfrig, o Bif3. E a Croton, ela fez também um movimento de simetria em V, né? Simplesmente é um V, isso daqui ela alcançou o objetivo. Então, eu acho o seguinte, acima do 1663, ela tende a continuar subindo, inclusive com alvo aqui perto dos 19,06. Mas se ela segurar por aqui, ela pode, por exemplo, espelhar esse lado aqui, ó, e buscar, por exemplo, 15,89. Não seria nada demais. Se a gente entende que essa porção é essa, ela pode cair aqui e fazer algo parecido até um pouquinho abaixo de R$16 aqui, sem mudar a trajetória ascendente. Ok. Tem uma ação, nunca vi esse papel, é Sedu 3. O pessoal pede cada ação, é como eu falo, a gente aprende juntos aqui, somos educa. Acho que é o setor educacional também. Como o pessoal fala no interior, Deus é mais. Essa aqui eu não conhecia. É mais uma brincadeira, eu agradeço quem pediu, porque aí a gente aprende mais um papel novo, né? Mas somos, deve ser do setor educacional também, eu nunca vi esse papel. Pessoal, baixíssima liquidez, R$52.200 hoje, foge totalmente do nosso manejo de risco, mas é uma ação aqui que costuma fazer movimentos laterais seguidos de altas mais fortes, mas eu não tenho, eu não vejo. Eu acho que se ela perder, por exemplo, essa estrutura dos 14, ela desaba, mas enfim, eu não tem nem muito o que falar do papel ali não. Ok, é uma alternativa, depende de quem tem o papel, fica esperto na região dos 14 aí. Certo? Aí tem Fleury, a velha história que eu falo, várias vezes por semana eu passo perto de uma estrutura grande que eles têm na Zona Sul ali de São Paulo. Eu tenho negócios ali perto e eles compram os imóveis do lado, é um crescimento bastante interessante. O Brasil tem déficit, né, pessoal? Essa área de saúde, laboratório, uma empresa bem administrada tende a crescer. E é uma ação complexa de operar, é aquele tipo de ação de guarda, né? O que eu vejo aqui em Fleury, sendo extremamente técnico, né? A gente pode traçar aqui uma reta, né? Eu acho que quem está comprado, enquanto acima dessa LTA, dessa linha de tendência de alta, vale a pena manter a mão na ponta compradora, mas se perder não, porque aí acho que ela pode cair passo a passo, mas é um ativo mais lento, é um ativo que geralmente dá tempo de você pensar, refletir, por causa da volatilidade histórica que é menor, e tem essa linha de tendência de baixa, ambas formam um triângulo. Então, sendo bem claro, abaixo dessa linha tende a cair, acima dessa linha tende a subir, e inclusive andar forte para um dos lados, porque o triângulo tem o seu início de formação bastante amplo, então geralmente o movimento, quando ocorre rompimento, ele costuma ser proporcional. Ok? E aí falaremos de Rail 13 e finalmente de CCRO3, que é um dos ativos mais pedidos, inclusive está no meu radar a CCRO, assim como é a Cor 3. Rail 13 é um papel que não me soa familiar, eu nunca consegui me empolgar com essa ação, apesar de saber que ela está num canal de alta, a gente traçou o canal, ajudou muita gente aí, mas eu particularmente é uma ação que eu vejo com algumas restrições, mas nada. Enfim, pessoal, é um ativo complexo, eu vou até apagar uns estudos anteriores aqui, eu acho que a tendência para médio prazo é de alta, e o que eu vejo é que toda vez que ela toca a LTA, ela costuma subir. Está em tendência de alta primária, secundária e terciária, e as correções, até que essa LTA não seja perdida, devem ser entendidas como oportunidade. Ok? Então é dessa forma que eu vejo. Meu celular nunca toca esse horário, estou gravando o programa e está tocando aqui. E aí nós temos a CCRO3, que é uma das ações mais pedidas, junto com o BR Foods, inclusive, né? E hoje eu vou cumprir, eu vou colocar como destaques do dia o milho e vou colocar a Goal e mais uma ação também. Pessoal, a CCRO, ela veio aqui nos 14,52, que é uma região de suporte marcada no início de 2017.
Ela estava longe da média, então ela fez um movimento de repique. E vamos ver até onde ele é sustentável, né? Teria espaço até os 15,50, porque foi fundo no mês de maio, foi fundo no mês de novembro, de dezembro, até de janeiro aqui. E é isso, eu acho que o 15,50 é um divisor de águas, tem um gap aqui, inclusive, né? Eu, não, por exemplo, não seria uma surpresa para mim, sei lá, o setor bancário caindo e ela subindo, mas sendo ela de fluxo, ela deve acompanhar as blue chips. Tem esse gap aqui que eu comentei e é uma ação que eu tô de olho, mas não para comprar agora. É um ativo que me interessa dentro de um cenário de correção do mercado como um todo, caso ele ocorra. Então é isso aí. Tá na média, tem o gap, tem aquela região de suporte que eu citei anteriormente ali. Então é uma ação que está no meu radar, me interessa, inclusive. Ok? Só vou mandar um recado aqui pro pessoal da minha equipe. Tá me ligando aqui. Justamente falando desse negócio dos bondes que eu tinha visto, o pessoal costuma me alertar. Mas eu já passei para vocês essa informação e eles passaram o fechamento das mínimas das bolsas americanas. Isso daí foi passado para vocês sem novidades. Pessoal, como destaques do dia, eu vou colocar o milho. O milho, eu tinha feito alguns estudos há algum tempo atrás, eu me lembro, eu tinha enxergado essa figura, que é uma espécie de ombro, cabeça, ombro aqui, invertido, né? E eu tinha entendido, ele estava mais ou menos aqui no começo do ano, que seria formado algo espelhando essa movimentação feita em outubro. O mercado fez de fato, e eu tinha comentado que um ponto que poderia acelerar muito a queda seria 33 e 32, mas a compra boa era na região de 31,50. Isso ocorreu, o milho foi embora, e se a gente... Vamos fazer um estudo mais completo aqui. Ó, 31 e 30, 33, né? E 30, 33 e 32. Então dá para aplicar a análise gráfica normalmente no milho, enfim, não tem segredo nenhum. Ativo líquido. O ponto mais alto aqui, 33 e 30, 33 e 32. Então, eu não vou fazer milimetricamente, porque senão tem que ficar... Demora muito, mas eu vou fazer de uma maneira mais rude aqui, só para a gente espelhar, né, o objetivo desse oco. Então, eu uso o Fibonacci nesse caso como régua, é uma técnica bem simples. Então, você pega aqui o rompimento e traça o objetivo. Simples assim. E o 35,76, 35,80, se a gente arredondar, poderia ser um alvo ótimo para essa movimentação, foi alcançado. Então, como o mercado está acima do meu suposto objetivo, eu venderia e embolsaria o lucro. Então essa é a minha leitura para o milho. Então nós acertamos essa leitura aí que fizemos há algum tempo atrás. Ok? Eu vou colocar como destaque também a Elet 6 hoje, tá? Ontem nós fizemos um comentário, pessoal. Às vezes o pessoal critica muito o nosso trabalho aqui, mas critica com base em nada. Às vezes o camarada critica um estudo, ele nem assistiu o programa ainda, e o ativo está estudado ali, ele fala que a gente não estuda e tá... eu vou te dizer, o que eu comentei ontem com vocês, né? Você fala, pô, professor, pediu o ativo, você não estuda, tá no vídeo gravado, quer dizer, o camarada não assistiu. Só que assim, pessoal, de 3 mil pessoas que assistem o programa, sempre tem um chato ali, o restante, que é uma estatística bem fora da média. Geralmente o pessoal que perturba costuma ter uma porcentagem maior, então eu sou um felizardo aqui. Pessoal, a Eletrobras veio no alvo. A gente fez esse estudo há algum tempo atrás. Aí, geralmente, professor, mas você entrou? Pessoal, eu estava em outras ações. O fato de eu entrar não muda a tua vida.
Você que tem que entrar. Às vezes o meu capital ele está alocado num fundo imobiliário, às vezes ele está num ativo de renda fixa. Como eu falei, eu estava posicionado de maneira forte em Pomo 4, eu estava posicionado de maneira forte em JBS, que vocês sabem, eu vendi essas ações, e em outros ativos também que o pessoal que fez as imersões sabia. Então, às vezes eu não estou com caixa naquele momento, eu posso não entrar, mas eu estou te falando que a movimentação que vai ser feita. Então, importa mais você entrar e ganhar ou eu entrar? Então, essa que é a grande... Né? Mas era uma operação de compra clara, né? Aqui nos R$ 20 já dava para comprar, de repente dobrar a mão nos 23,06, porque era um fundo duplo numa região importante, né? Boca de gap e topo anterior, era um W clássico com objetivo em 28,35. O que eu falei ontem para vocês? Amanhã vai bater no alvo. Hoje foi lá e bateu 28,35. Então, para quem tinha ação, tinha que ter colocado a venda aqui e colocado o lucro no bolso. Então, essa era a ideia, essa era a estratégia. Então eu falei do Miller, Eletrobras, vou falar da Goal 4. Elas entram as três como destaques de hoje. Pessoal, o Goal é um ativo que eu tenho vários alunos que têm o papel, que já tinham, foram fazendo preço médio. Eu vou confessar para vocês que nós tínhamos a Gerdau no grupo, não a Goal, a GG BR4 era uma das 9 ações da minha carteira, só sobrou o JHSF. Nós já vendemos o ativo, ok? Há algum tempo, alguns pregões atrás. Só que tem o aluno teimoso no bom sentido que mantém e foi genial, né? Então eu não sou o dono da verdade, a gente espelha aqui o que a gente acha e às vezes o aluno, entre aspas, é medroso e realiza lucro de uma forma muito precoce e às vezes ele é teimoso ou corajoso no bom sentido e consegue ganhar mais que o professor. Isso é totalmente natural. Então a Goal, ela fez um movimento de alta muito forte, saindo de R$ 4,50 até R$ 7,00. Ela fez um descanso amparado pela média móvel de 21, quebrou essa estrutura lateral e foi embora. Será que a gente pode considerar isso daqui um mastro bandeira e ela vai espelhar esse mastro? Eu acho difícil, porque os metais estão em queda lá fora. Então, assim, ontem ela deu um sinal que é um arame de topo, a mulher grávida. Hoje, ela fechou exatamente na máxima do primeiro candle que forma um arame. Eu venderia. Mas não é um sinal, por exemplo, gritante que diz, nossa, é uma venda clara como a gente tem em outros ativos. Mas eu venderia porque eu acho que ela volta nesse topo anterior, ou no 7,02 ou então no 7,17. Então, agora se você for ser criterioso, coloca o stop abaixo do 7,50, né? Ou de repente vende um pouquinho, sei lá, vende 20%, 30% e coloca o restante stop aqui. É a mínima do arame e é também onde está a média de 5 períodos. Ok? Então falamos de pedidos do YouTube, vamos fazer os ativos fixos para a gente finalizar. Então falando de Petro 4, eu tenho o meu primeiro aluno do grupo que eu montei, eu voltei aos trabalhos em 2000 e... Eu finalizei os meus trabalhos na Expo Money em 2012, minha última Expo Money foi a Expo Money BH, e nós ficávamos hospedados no Mercury, ele tem na mesma rua de um pavilhão de exposições ali. Então, minha última Expo Money foi lá, eu me lembro que antes de eu voltar a São Paulo, foi meu último evento, e eu fui ao mercado municipal, que tem em BH, maravilhoso, um público que sempre me recebeu muito, muito, muito bem em Belo Horizonte. Então eu tenho excelentes lembranças da cidade, me tratavam com muito respeito, muito carinho. E o meu primeiro aluno desse grupo que eu montei em 2002, quando eu encerrei as atividades na Expo Money, ele tem um caminhão de Petrobras, e o preço médio dele é R$ 22, R$ 23 reais, porque ele viveu a crise de 2008, mas ele tem muita, muita, muita coisa em Petrobras. Talvez tenha, hoje em dia, 130, 140 mil ações. É um grande investidor. Aí eu falei para ele, doutor, quando chegar no seu preço, vai vender? Aí ele falou, vamos deixar chegar primeiro. Então, e tá perto, né? Ela chegou a bater R$ 20,62. E por 2 vezes, pessoal, nos pregões de ontem e de hoje, ela não consegue fechar acima dos R$ 20,62. Isso significa que nós tivemos um rompimento falso, né?
Como o Petrobras tem uma ligação muito íntima com o Ibovespa, eu acredito no movimento corretivo. Então essa é a minha visão. Falando de Vale 3, nós já tivemos um sinal de topo. É um padrão, isso daqui, se eu pegar, por exemplo, alguém mais chato, vai falar, putz, professor, mas isso aqui não é exatamente... Pô, eu peguei um livro de candles e não é exatamente a estrela da noite. Putz, eu concordo com você, pessoal. Eu sei que a estrela da noite tem que ter gap de corpo entre o candle que vem antes e o candle que vem depois. Só que é um candle pequeno, isolado. O candle que vem antes é verde, o que vem depois é vermelho. A confirmação do quarto candle aqui, 1, 2, 3, 4, foi com volume acima da média. Então, eu entendo isso como estrela da noite. Eu acho que esse gap vai ser fechado e esse topo nos 43,75 vai atrair os preços. É a minha visão para ação no curto prazo. E aí falaremos de BBDC4. Eu entendo que... Deixa eu só atualizar aqui esse... Aqui é 29,28. A ação pagou dividendos e eu não atualizei o gráfico, eu não entendi. Deixa eu ver esse ponto aqui de baixo, se é 36 e... É 36 e... Deve ter pago dividendo, eu não atualizei. Eu vou apagar isso aqui tudo e a gente vai renovando os... Suporte e resistência a ponto de força, a depender da sua posição. Pessoal, esse candle de hoje, com forte volume, né, sugere queda para amanhã. Né? É um sombra superior, fechamento perto da mínima, mas eu colocaria essa região como sendo decisiva, que é o 39,14, que é um ponto que estourou um pivô. Então, eu marcaria aqui o 39,14. Né? E hoje eu estou fazendo um programa mais longo, bem caprichado, para poder municiar vocês do máximo de informações possíveis, ok? Então nós temos um fundo topo-fundo, um pivô. Eu acho que abaixo de 39,14 a ação desarma alta. Ela desarma a compra. Acima ela mantém. Essa é a minha visão. Lembrando que esse candle aqui é um candle que sugere queda. Aí falando de Banco do Brasil, BBS3, eu tinha comentado que ela esboça aqui um desenho de uma cunha, ela tentou sair fora dessa linha de retorno superior, não conseguiu, ainda fechou em alta, então eu vejo 40,61 como ponto-chave. Abaixo dele eu acho que o mercado pode desenvolver uma queda até 39,50, acima continua em alta, né? E para finalizar, Itube 4. Itube 4 é um carro-chefe, né, pessoal? Eu vejo aqui novamente, né? Eu não entendi esse gráfico, está desatualizado. Eu colocaria esse ponto como decisivo, não, na verdade estava correto, que é o 51,20, né? Eu acho que abaixo de 51,20 vai ter correria, muita gente estopando e pode levar inclusive o índice a patamares inferiores. Acima, a compra ainda mantém o seu domínio. Porém, como nós temos uma estrela cadente formada fora da banda de Bollinger superior à máxima marcada fora da banda, eu acho que a perda da mínima de hoje, que é a mínima da estrela cadente 51,97, já aciona a venda. Eu acho que aqui já vai ter correria e vai jogar o mercado em 51,20. Aí aqui é um segundo round entre ursos e touros. Ok? Então é isso aí. Para o pessoal que assistiu, se puder deixar o like, eu agradeço. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e o ativo que você deseja que a gente estude, deixe na área de comentários. Será muito bem-vindo, eu faço com muito prazer. Aproveite para assistir a aula online, pessoal, que você consegue acessar aqui pelo YouTube e também pelo site da Top Traders, onde você consegue se inscrever também para receber o informe cenário. Meu forte abraço, muito obrigado, espero que eu possa ser útil no dia a dia aí de vocês. Eu faço o trabalho da melhor forma possível, tentando explanar ao máximo a minha forma de pensar e que eu possa honrar a confiança de vocês dia após dia, que prestigia e respeita o meu trabalho. Então seguimos juntos, saúde e paz a todos e até amanhã, se Deus quiser.